Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre cardiopatias cianogênicas, algumas delas, né? Vamos falar de tetralogia de Fallot, atresia pulmonar com CIV e dupla via de saída do VD. Vamos lá. Começando pela tetralogia de Fallot, que é bem frequente em provas, tá, pessoal? Quase todo ano cai uma questão, então acho que das três é a que vocês têm que focar mais, com certeza, tá? A tetralogia de Fallot é a cardiopatia cianogênica mais comum, tá? O que ocorre embriologicamente é que no momento da formação do septo aórtico pulmonar, que divide o tronco comum na vida embriológica, ocorre uma falha no coxim da via de saída. E isso vai evoluir com a tetralogia de Fallot. Então, lembrando aqui, a formação dos grandes vasos ocorre pela formação desse septo espiralado que forma a aorta pulmonar, ou septo aórtico pulmonar, e ele termina a formação conectando-se ao coxim da via de saída. Porém, se ocorre uma falha nesse coxim e desvio superior do septo infundibular, a gente vai ter a tetralogia de Fallot. Então, a característica anatômica do Fallot é esse desvio antero-superior do septo infundibular, ok? Aqui. E aí a gente tem a CIV de via de saída, com mau alinhamento anterior, destra oposição da aorta, então a aorta vai cavalgar o septo interventricular, obstrução da via de saída do VD, que pode ser em diversas posições, e hipertrofia ventricular direita. Tá? Lembrando que a CIV, a maioria das vezes, ela não é restritiva, mas existem raros casos de CIV pequena restritiva. A clínica vai ser de cianose, porque a pressão no ventrículo direito vai estar elevada pelas obstruções e o fluxo pela CIV vai ser direita e esquerda. E pode existir crise de hipóxia caso haja uma hipertrofia infundibular, uma estenose infundibular aqui na via de saída. Okay? Bom, de lesões associadas, a gente vai ter destrocardia, arco aórtico à direita em 25% dos casos, alterações de vasos da base, pode ter uma subclávia retroesofágica ou até duplo arco aórtico, veia cava superior esquerda persistente, anomalias de coronárias ocorrem em 10% dos casos, pode estar associado também a defeito do septo atrioventricular, que tem uma associação com síndrome de Down, e síndrome de George, que é essa fasces, que ocorre pela microdeleção do cromossomo 22q11. Tá? No ecocardiograma a gente vai ter essa imagem clássica, né, o corte parasternal eixo longo e eixo curto, em que a gente vê aqui um infundíbulo, né, desviado. Então, o eixo longo é possível observar o septo, a aorta cavalgando, e no eixo curto, o desvio antero-superior do septo infundibular, cavalga menos que 50%, e aqui o desvio levando a uma estenose pulmonar. E aqui a gente pode ver também um outro caso em que em que ocorre CIV duplamente relacionada. Nesse caso, a gente não consegue ver tanto infundíbulo, existe uma hipoplasia do septo infundibular, porém ainda com as características da tetralogia de Fallot. Tá? Aqui uma outra imagem clássica, que é o corte subcostal coronal, também bastante pedido em prova, então é bom que vocês se familiarizem com esse corte. Então a gente tem aqui átrio direito, ventrículo direito, e aqui a via de saída do ventrículo direito. A CIV está nessa posição aqui, que é mais fácil de ver no 2D. Tá? Então, observem que no Color é possível observar a aceleração de fluxo desde a região da via de saída, tá? A válvula está aqui em cima, né? Então, desde a região da via de saída é possível observar a estenose pulmonar, então, infundíbulo valvar. Em relação ao eco, o que é possível e necessário que a gente avalie pré-operatório? Então, o grau de cavalgamento dessa aorta, né? Lembrando que precisa cavalgar menos que 50%. Avaliar a válvula pulmonar, então a morfologia, função, obstruções da via de saída do VD, os locais de obstrução, avaliar as artérias pulmonares, tamanho, se são confluentes ou não, as demais lesões, CIA, CIV, avaliar a direção do fluxo por essas comunicações, procurar por anomalias de coronária e avaliar o arco aórtico também. Em relação ao grau de cavalgamento da aorta, lembrem que o corte parasternal eixo longo é o corte de escolha para essa avaliação, então o cavalgamento deve ser menor que 50%, já que se for maior que 50% a gente vai ter outra doença, né, vai chamar de dupla via de saída do VD. Em relação à válvula pulmonar, lembrar que a maioria é bivalvular, e as obstruções da via de saída do VD, que podem ser tanto subvalvares, valvares, como supravalvares, tá?
Falando um pouco mais aqui dessas obstruções da via de saída, lembrar que a subvalvar é a mais comum, mas a gente pode ter em todos os níveis e mais de um nível, né? O grau de obstrução é importante ser determinado, então o gradiente e a direção dos fluxos pelas comunicações, porque o gradiente ele pode estar subestimado caso tenha presença, por exemplo, de um canal arterial, vai aumentar o fluxo na artéria pulmonar, aumentar a pressão ali e subestimar o gradiente, né? Mas a direção do fluxo não. Da mesma forma, a pressão do ventrículo direito. Então, se houver alguma alteração de pressão nas câmaras, o gradiente pode ser alterado. Então, é importante fazer essas duas avaliações. Em relação ao padrão do Doppler, no falou, é comum a gente ter alguns padrões, ou às vezes até os dois padrões juntos, né? Esse padrão com gradiente, que indica um gradiente dinâmico, infundibular, em que o pico sistólico é tardio, tá? Ele faz essa curva, e um gradiente fixo, valvar, em que a curva é simétrica e a gente tem esse padrão. É comum ter os dois padrões juntos, e se a gente faz um tracejado do duplo envelope, a gente consegue obter um gradiente total infundíbulo valvar. Tá? Outro ponto importante que deve ser avaliado nos pacientes com tetralogia de Fallot são as coronárias, né? Lembrar que o mais comum no Fallot é que a DA tem origem de anomalia, né? É que a DA tem origem na coronária direita, tá? Mas pode ser encontrado também ósteo único de coronária e alcapa, que é a origem coronária esquerda com origem no tronco pulmonar. Quando a gente tem a DA com origem na coronária direita, ocorre o quê? Ocorre que a DA ela cruza a via de saída e com isso vai impossibilitar a ampliação da via de saída na cirúrgica, né? Então, nesses casos, acaba tendo que colocar um tubo extracardíaco. O arco aórtico, como eu falei, ele é comum em 25% dos casos que o arco aórtico seja à direita e pode ocorrer algumas anomalias dos vasos da base. Então, é importante fazer uma avaliação adequada do arco aórtico. Lembrar que o arco aórtico, a gente diz que ele é para a direita quando a gente observa o primeiro vaso da aorta, que é o tronco bracocefálico, saindo para a esquerda. Lembrem, o primeiro vaso, o tronco bracocefálico, ele vai ter direção oposta do arco. Então, se o arco aórtico é para a esquerda, o tronco bracocefálico sai para a direita e vice-versa. Um caso específico de tetralogia de Fallot é a tetralogia de Fallot com a genesia da válvula pulmonar. Ocorre em 10% dos casos de tetralogia de Fallot, mas lembra, eles seguem os mesmos princípios do Fallot. O que ocorre é que, nesse caso, a válvula pulmonar ela tem folhetos rudimentares, ou às vezes eles nem foram formados. E aí, com isso, a gente leva a conclusão de que essa válvula vai levar a uma dupla lesão valvar. Então, tem tanto estenose quanto insuficiência. Tá? Esses casos são característicos a gente observar dilatação aneurismática, tanto do tronco pulmonar quanto das artérias. O desenho aqui não está exagerado, tá? A gente vai ver nas imagens do eco que faz essas dilatações bem grandes, e isso é geralmente o responsável por sintomas, vai levar a compressão de vias aéreas e faz um desconforto respiratório. Tá? E é comum também, é comum não, nesses casos, caracteristicamente, a gente tem ausência do canal arterial, tá? É um fato que às vezes eles perguntam em prova. Bom, aqui algumas imagens de eco em que a gente pode ver o corte subcostal coronal, que é aquele que a gente já está acostumado a ver, então fundíbulo aqui. E no color, vejam como a gente não consegue ver a válvula pulmonar aqui, e no color a gente vê tanto insuficiência quanto estenose, no Doppler também, tá? Aqui uma outra imagem para external eixo curto, em que é possível observar a mesma coisa, então estenose e insuficiência, e observe o tamanho aqui das artérias pulmonares, né, aneurismáticas. Em relação ao tratamento cirúrgico do Fallot, pode ser realizada uma cirurgia paliativa com Blay-Loctals, caso a criança seja muito pequena para correção total, ou diretamente a cirurgia corretiva, em que é feito um fechamento com PET da CIV e ampliação da via de saída, podendo ou não mexer na válvula pulmonar. Lembrando que caso a válvula pulmonar seja muito ruim, há a possibilidade de colocação de monocúspide pulmonar. O problema aqui, grande, é que rapidamente essa monocúspide vai evoluir para insuficiência pulmonar importante, e isso vai levar à dilatação e disfunção do ventrículo direito, que é uma das principais complicações aí futuras da correção de tetralogia de Fallot. Tá? A tendência hoje em dia é que a gente consiga o máximo possível tentar preservar a válvula, mesmo que mantenha um certo grau de estenose. Tá? Pós-operatório, o nosso foco vai mudar. No pós-operatório, o nosso foco vai ser o ventrículo direito. Então,
vai ser observar o tamanho e função do ventrículo direito, pressão, observar a via de saída, se ainda tem alguma obstrução, se formou aneurisma na ampliação, tá? Além disso, e isso para avaliação melhor do ventrículo direito, o padrão ouro é que a gente faça ressonância, tá? Mas além disso, a gente vai avaliar tronco pulmonar e artérias pulmonares, insuficiência pulmonar, que é a principal complicação da correção de tetralogia de Fallot, CIV, se ficou uma CIV residual, a válvula aórtica, a dilatação da aorta, o arco aórtico também devem ser avaliados. Bom, falando mais especificamente da insuficiência pulmonar, que é a principal complicação pós-operatória, o que é importante que a gente saiba? Primeiro, é saber a cirurgia. Se foi colocado monocúspide, a gente já sabe que vai evoluir para insuficiência pulmonar, né? Então, isso já vai facilitar nossa avaliação ecocardiográfica. Então, aqui a gente consegue ver no Collor que há uma insuficiência pulmonar livre aqui, né? O fluxo volta quase que totalmente das artérias e dos ramos. A gente pode fazer essa avaliação da insuficiência tanto pelo Collor quanto pelo Doppler. Então, pelo Doppler, a gente pode classificar, tem esses três padrões de Doppler na insuficiência, em que quando a gente classifica a insuficiência pulmonar discreta, quando é possível observar que a velocidade diastólica final da insuficiência ela não atinge a linha de base. O que significa isso? Que a pressão diastólica final da artéria pulmonar não se equalizou com a pressão do ventrículo direito, tá? Então, a gente tem uma insuficiência pulmonar discreta. Já no caso de uma insuficiência pulmonar moderada, ocorre essa equalização das pressões entre a artéria pulmonar e o ventrículo direito, porém isso ocorre lá no final da diástole. Tá? E diferente da insuficiência pulmonar importante, em que ocorre equalização das pressões entre a artéria pulmonar e VD rapidamente, e às vezes a gente observa até uma onda retrógrada aqui. Então, o que é importante, esse slide é bastante importante, tá? O que é importante para a gente avaliar os sinais de gravidade da insuficiência pulmonar? O que vai indicar para a gente que a insuficiência pulmonar é importante? Primeiro, o Collor, em que a gente pode ver ele voltando desde os ramos, né, até a artéria pulmonar direita, a gente consegue ver o Collor vindo da artéria pulmonar direita. Outra coisa, a largura do jato da insuficiência pulmonar ser maior que 50% do anel, aqui é praticamente total, né, 100%. O tempo de desaceleração diastólico rápido, ou seja, olha, observem aqui na insuficiência moderada e na importante aqui, o tempo de desaceleração é muito mais rápido, né? E se ele for menor que 100 milissegundos, indica já insuficiência pulmonar importante. E outro sinal que a gente consegue observar em alguns casos, quando o VD tem restrição um VD restritivo, que a gente já vai ver, é possível observar essa onda A retrógrada, tá? Então, confirmando ainda mais essa insuficiência pulmonar importante, tá? No final da diástole aqui. Bom, falando um pouco mais sobre essa onda A retrógrada ou A pré-sistólica, o que ela indica? Ela indica um VD restritivo, tá? O que é isso? Significa que o ventrículo direito, por suas características pré-operatórias, né, hipertrófico, com dificuldade de relaxamento, ele evolui no pós-operatório, é comum que ele evolua com esse padrão restritivo, um padrão de disfunção, de dificuldade de relaxamento e disfunção diastólica, tá? E ocorre o quê? Que no momento da diástole, no momento da contração atrial, vai funcionar como o pêndulo de Newton. A contração atrial vai ser visualizada dentro da artéria pulmonar, o fluxo vai aparecer dentro da artéria pulmonar, tá? E é justamente essa onda A pré-sistólica. Isso pode ocorrer tanto no pós-operatório imediato, em que o VD está muito duro ainda, quanto quando em casos mais tardios, em que existe uma insuficiência pulmonar importante, e no momento as pressões se equalizam rapidamente, no momento que ocorre a contração atrial, ela é observada dentro da artéria pulmonar, tá? Então, observem que essa onda A, ela indica padrão restritivo do ventrículo direito com disfunção diastólica. Porém, em casos que existe uma insuficiência pulmonar importante, há já algumas descrições dizendo que esse padrão restritivo do ventrículo direito, ele vai acabar reduzindo os efeitos deletérios dessa insuficiência pulmonar. Por quê? Como ele tem uma dificuldade de relaxamento, de certa forma ele vai retardar o tempo para que haja dilatação e disfunção do ventrículo direito, que vai ser a principal complicação futura, né? Certo? Bom, partindo para as questões, uma questão de 2016, sobre a tetralogia de Fallot, é correto afirmar: a maioria dos pacientes apresenta anomalia de artérias coronárias. B, a comunicação interventricular é ampla na maioria dos pacientes, contudo, defeitos pequenos podem acontecer em até 1,5% dos pacientes. C, na comunicação duplamente relacionada, a estenose infundibular costuma ser importante. D, grande maioria das válvulas pulmonares são espessadas e trivalvulares, com abertura em dômulos.
E. O defeito mais comumente associado à tetralogia de Fallot é a persistência da veia cava superior esquerda. E aí, pessoal? Resposta letra B. A comunicação interventricular, como eu disse lá no começo, ela geralmente é ampla, mas existem raros casos de CIV restritiva, tá? A alternativa A está errada porque não é a maioria dos pacientes que tem anomalia de coronária, 10% dos pacientes. Na C, na comunicação duplamente relacionada, a gente tem hipoplasia do infundíbulo, tá? A D, a maioria das válvulas pulmonares são bivalvulares na tetralogia de Fallot. E E, o mais comum, a anomalia associada ao Fallot mais comum não é via cava superior esquerda persistente, e sim o arco aórtico à direita, em 25% dos casos, ok? Aqui, uma questão de 2018, bem interessante, falando sobre a que eu acabei de falar da onda A, né? Pré-sistólica, vamos lá. Paciente de 28 anos, PO de correção de Fallot, correção total de tetralogia de Fallot, ou seja, já faz tempo, né? Com interposição de monocúspide em posição pulmonar, vem ao hospital com queixa de cansaço aos médios esforços. O eco revela dilatação moderada do VD, retalho cirúrgico bem posicionado, sem fluxo residual, ou seja, não tem CV residual. O Doppler da artéria pulmonar revela o padrão abaixo, o fluxo diastólico anterógrado junto à contração atrial é mais consistente com, ou seja, ele está pedindo, ele já está falando que ele está pedindo, né? Ele está pedindo esse fluxo, essa onda, né? A onda A pré-sistólica. Ela se refere ao quê? A gente já viu que ela se refere a um padrão restritivo do ventrículo direito, certo? Então vamos lá. A. Disfunção sistólica moderada do VD. B. Disfunção diastólica do VE. C. Estenose valvar pulmonar importante. D. Persistência do canal arterial. E. Insuficiência pulmonar importante. E aí? Não tem disfunção diastólica do VD, né? E aí? Resposta é a E, certo? Vamos entender? Primeiro que ele fala monocúspide, certo? Monocúspide a gente já sabe que vai evoluir com insuficiência pulmonar importante. Então, tem insuficiência pulmonar importante, o paciente está sintomático e tem dilatação moderada do VD. Provavelmente é a insuficiência pulmonar mesmo que está causando tudo isso. Bom, a letra A, disfunção sistólica do VD, a gente não tem como ver por essa onda a disfunção sistólica, né? Disfunção diastólica do VE, não, do VE não. Estenose valvar pulmonar importante, aqui não está calculado o gradiente, mas se a gente observar, tem uma velocidade aí máxima de 3 e pouquinho, que daria aí um gradiente de 36, 40 no máximo, não daria uma estenose pulmonar importante, ok? Persistência do canal arterial, nada a ver com essa onda aqui também, não. Então, o que esse paciente tem? Pela história, uma insuficiência pulmonar importante, observe aqui o fluxo, o Doppler da insuficiência, com queda rápida, equalização rápida das pressões, e essa onda A retrógrada, no momento da contração atrial. Então, tem também um padrão restritivo do ventrículo direito, tem uma disfunção diastólica do ventrículo direito, sim, mas também tem uma insuficiência pulmonar importante, ok? Uma questão de 2020, ano passado não caiu, falou, tá? Então, bem provável que caia esse ano. Questão de 2020, recém-nascido com pré-natal sem intercorrências evolui com cianose no berçário. Analisa as imagens e escolha a alternativa correta. Bom, olhando as imagens, vamos começar pelas imagens aqui. O que a gente tem? As imagens clássicas, né, pessoal? Tá bem fácil aqui, eles entregaram muita coisa nessas imagens. Vejam, CV cavalgando, a aorta cavalgando o septo, uma CV aqui não parece cavalgar mais que 50%. Aqui a imagem que eu falei que eles adoram, que é o subcostal, e já até colocou aqui que tem um fundíbulo, já tá escrito aqui, tá? Então, se tivesse só esse daqui e tivesse que chutar alguma coisa, você já chutaria, falou. E aqui o gradiente, que além de tudo, eles ainda colocaram o valor aqui de 100, tá? Então, isso aqui é uma tetralogia de Fallot, ok? Então, vamos sobre as características do Fallot. Essa cardiopatia cianogênica é rara entre as cardiopatias congênitas. Não, não é rara, né? A estenose pulmonar é moderada a análise do Doppler desse paciente. Gradiente de 100, não é moderado, já é importante, tá? A insuficiência pulmonar é uma complicação tardia comum no pós-operatório. Ok, vamos ver a próxima. A dilatação da raiz aórtica não é um achado comum no pós-operatório tardio. Não, é sim, é a comum, tá? Dilatação da raiz aórtica. E avaliação pós-operatória. Na avaliação pós-operatória, a ressonância magnética não está indicada, muito pelo contrário, está super indicada, tá? Então, resposta certa, C, insuficiência pulmonar é a complicação mais comum, tá? Pessoal, terminar aqui, a gente já continua na próxima aula, já seguem comigo, tá bom? Até já!